divulgador do Espiritismo no Brasil. Ele se destacou por seu trabalho na interpretação e ensino dos princípios da doutrina espírita. É conhecido por suas palestras, livros e vídeos sobre temas espíritas e por sua atuação em projetos como o Instituto Ser, que visa promover e divulgar a doutrina espírita. Além disso, Dr. Haroldo Dutra Dias é cofundador do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, NEP, e é uma referência significativa do espiritismo contemporâneo. Neurocientista, psicólogo e biomédico, pós-doutorado em neurociências em Harvard Medical School, doutor em neurociências na UFMG, graduando em biomedicina, autor best-seller e palestrante internacional, autor de diversos livros, incluindo a tradução do Novo Testamento e o Sermão do Monte, em último lançamento. Agora em inglês. O Daniel está fazendo... que maravilha. Que ótimo. Então, meus amigos, é com o coração explodindo de alegria que chamamos, então, o Dr. Haroldo Dutra Dias ao palco. Por favor. Obrigado. Obrigado, minhas amigas. Obrigado, meus amigos. Esse doutor aí tá meio estranho. Mas é com muita alegria que todos nós participamos aqui. Eu preciso inicialmente expressar a minha gratidão às casas espíritas, aos grupos espíritas de Orlando, pela união e pela capacidade de organizarem um evento tão organizado, com uma vibração de tamanha fraternidade, proporcionando a cada um de nós uma oportunidade de conexão diferenciada com o mundo espiritual. É isso que importa. No fim, é só isso que importa. Quero dizer da minha honra de estar aqui com um amigo querido, frutuoso, meu amigo e orientador querido, Rafael Rezende, dividindo essa oportunidade de trabalho. Porque nós aqui estamos a serviço do Cristo. Aqui é um trabalho diferente. A gente não sobe aqui para se expor. A gente sobe aqui para lançar à luz o conteúdo da doutrina espírita e do Evangelho do Cristo. É importante deixar isso claro. E também gostaria de fazer uma homenagem ao nosso querido Divaldo. Como bem resumiu Alberto Almeida, é necessário que o sol se ponha para que os pirilampos possam brilhar. Que o nosso dia possa, do mundo espiritual, continuar com os caravaneiros do Consolador Prometido, trabalhando, nos inspirando, nos protegendo e intercedendo a favor de todos nós. Eu gostaria de iniciar a nossa reflexão, e é uma reflexão dessa manhã, com uma metáfora. Eu assisti a um vídeo de um rabino em que ele dizia o seguinte: se você se casar com uma pessoa idêntica a você, você não se casou. Por quê? Porque o casamento, o relacionamento afetivo tem que ser com um outro. Um outro. Se for com alguém idêntico a você, não tem outro, só tem um.
nós precisamos de um outro. De um outro. Alguém que tenha características diferentes das nossas, talentos diferentes dos nossos, personalidade diferente da nossa. Isso está no capítulo 12 da carta aos Coríntios, quando Paulo de Tarso nos fala sobre a diversidade dos carismas. Carismas em grego são dons. Diversidade dos dons. E por que eu trago essa metáfora? Porque há um item no capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo, escrito por Allan Kardec, intitulado Aliança entre Ciência e Religião. Esse capítulo é parada obrigatória para nós espíritas. É reflexão obrigatória. Aliança. Aliança vem de casamento. Aliança vem de união. Então é preciso que a gente compreenda que na aliança, no casamento entre ciência e religião, a ciência está casando com um outro. E a religião está casando com um outro. São dois. Se for igual, não é aliança, só tem um. Eu diria que essa é a tônica da conversa que nós vamos ter hoje. Por quê? A religião tem propósitos e processos distintos da ciência, graças a Deus. E a ciência tem propósitos e processos distintos da religião, graças a Deus. Se nós não compreendermos essa complementariedade, essa necessidade de cada uma delas trazer o que tem de melhor, não há aliança. Toda vez que a ciência, de forma arrogante, tenta invadir o terreno da religião, nós temos um desastre. E toda vez que a religião tenta invadir os terrenos da ciência, nós temos um desastre. Então, compreender essa união de dois é fundamental. E é com base nisso que nós vamos fazer uma reflexão. No caso, nesse trio, nesse trio aqui, Frutuoso, Rafa e eu, coube a mim trazer uma reflexão sobre o futuro da psicologia. Mas é preciso que a gente parta desse ponto que eu acabei de ressaltar. O que a doutrina espírita tem a contribuir para a psicologia e o que a psicologia tem a contribuir para a doutrina espírita. Porque nós estamos falando de uma ciência psicológica e nós estamos falando do espiritismo que tem como finalidade, como alvo, a formação do ser humano de bem. Portanto, está alinhado com o verdadeiro propósito da religião, que é religar a criatura ao Criador. Então, para que a gente possa se precaver
de alguns equívocos para que a gente possa tomar cuidado com algumas armadilhas, eu trouxe algo sobre a psicologia, depois nós vamos falar sobre a contribuição da doutrina espírita. A primeira coisa que nós temos que compreender é que a psicologia não é um bloco uniforme, como a ciência não é. Quando você vai ao médico, você fala, eu vou ao médico. Não é assim, né, doutor Frutuoso? Não é assim. Você pode ir no cardiologista, no ginecologista, no urologista. Bom, a medicina também está segmentada, ela também está dividida. A psicologia também. Várias abordagens, várias metodologias, várias visões. E é isso que nós temos que compreender. Então, vou começar num resumo do que toda corrente psicológica apresenta, para a gente desenvolver fé raciocinada. Toda corrente psicológica apresenta uma visão de ser humano. O que é o ser humano? Mesmo que você ingenuamente não tenha se preocupado em verificar isso. Então, se você está diante da psicanálise, da terapia cognitivo-comportamental, da psicologia positiva, da psicologia junguiana, da psicologia de Adler, não importa. Toda psicologia tem uma visão de ser humano, que é, qual a natureza do ser humano? Quais são os constituintes psíquicos de um ser humano? Quais são as forças e motivações de um ser humano? É isso que distingue um ramo da psicologia de outro. Segundo, toda psicologia tem uma concepção de desenvolvimento humano. Alguns ramos da psicologia negam que haja desenvolvimento. Por incrível que pareça. Uma concepção de desenvolvimento. O ser humano se desenvolve? Como é esse desenvolvimento? E terceiro, uma concepção de doença psíquica, de bem-estar psíquico. Todo o ramo da psicologia nos diz o que seria o adoecimento. Por que um ser humano adoece? E, por fim, uma metodologia de intervenção. Uma metodologia de intervenção. Se adoece, como eu vou intervir? Como eu vou auxiliar esse indivíduo que está psiquicamente adoecido? Qual a metodologia? É diferente. A metodologia da psicologia junguiana é diferente da psicanálise, da cognitivo-comportamental, que é a mais prevalente aqui nos Estados Unidos, é diferente. Então, é essa sutileza de pensamento que nós precisamos incorporar. Porque a maior contribuição de Allan Kardec, a maior contribuição, maior do que aquilo que ele deixou escrito, é a lição de Kardec de como pensar. O que mais nos encanta em Kardec é ele nos ensinando a raciocinar e a crer em harmonia com o raciocínio. É por isso que no discurso do velório do codificador, Flammarion chamou de o bom senso encarnado. Então, é isso que nós estamos tentando resgatar. Bom senso para a gente avaliar as coisas. Para que a gente possa realmente comparar, entender. Bom, quando se trata de intervenção psicológica, você está diante de uma linha da psicologia, cada uma tem uma proposta de intervenção. E como é que a gente entende essa intervenção? 3 pontos.
Primeiro, a estética terapêutica. O que significa isso? Como o terapeuta se comporta e como ele conduz o processo da intervenção. Tem que pensar nisso. No início da psicanálise, o Freud entendia que ele não poderia ficar de frente do paciente. O paciente tinha que ficar deitado, para ficar confortável, e ele tinha que ficar por trás. É uma concepção. Depois ele mudou um pouco isso, mas era uma concepção. A estética terapêutica. Qual que é o papel do terapeuta? Como que ele conduz? Segundo, uma teoria da mudança. O que tem que mudar? Olha a sutileza disso. O paciente chegou. Que mudança que eu estou propondo para ele? Quanto de mudança? Quanto de mudança? Quanto um ser humano é capaz de mudar? Qual a velocidade dessa mudança? E a pergunta fundamental: quem decide sobre a mudança? Porque tem correntes psicológicas que a decisão não é sua, é do terapeuta. Está um pouquinho técnico agora, mas vai melhorar. Vai melhorar. Terceiro, os participantes do processo. Isso aqui é fundamental. Fundamental. Porque se você trabalha, por exemplo, com uma linha de psicologia da adolescência, quais são os participantes? O terapeuta, o adolescente e os pais. Na psicologia familiar, você chama a família. Tem algumas abordagens que é só você e o terapeuta. Quem participa do processo de mudança? Porque a mudança está implícita. Ou alguém aqui procura uma terapia e fala assim: olha, eu vim aqui, estou te procurando, porque eu quero permanecer igual. Não quero que mude nada. Eu estou com vários problemas, mas são problemas que eu conheço. Por favor, não me traga novos. Porque com esses eu já estou acostumado. Está aí o desafio. Agora, vamos pensar um pouquinho no Consolador Prometido? Vamos. Qual a visão do ser humano do Espiritismo? Então, veja, você vai encontrar correntes da psicologia cuja visão de ser humano se choca com a visão da doutrina espírita. Não tem problema nenhum, você só não pode ignorar isso. Né? Você só não pode ignorar. Né? Como diz a secretária lá da Biblioteca Nacional aqui dos Estados Unidos, né? Não, essa pessoa é nesciente. Eu achei linda essa palavra, que é um sinônimo de ignorante. Nesciente. Ignorante, ignora. Foi muito educada, né? Então, nós não podemos ignorar isso. Qual que é a visão de ser humano da doutrina espírita? Visão baseada em fatos. O fato espiritual. O ser humano é um espírito imortal que tem uma vida. Uma. E várias existências. Em cada existência, você está numa encadernação diferente. Por isso que você está sempre edição revista e aumentada. Não é? Várias existências. Em cada existência você vai manifestar conflitos que são diferentes, você tem uma personalidade diferente, você está vivendo num meio cultural diferente, você está num grupo diferente, você está convivendo com espíritos diferentes.
com exceção dos adversários, que estão sempre junto de você e são sempre os mesmos. Várias existências, uma vida, a vida imortal, a visão de ser humano. Qual que é a nossa concepção de desenvolvimento? Nós temos uma concepção de que o ser humano está numa jornada evolutiva ascendente sem chance de retrogredir. Né? O espírito não retrograda, ele só avança ou estaciona, mas ele não perde habilidades. As habilidades podem ficar embotadas, mas está lá, ele não perde. Porque uma coisa é estar embotado, outra coisa é não ter. Tem habilidades que eu não tenho, tem outras que estão embotadas, eu preciso ressuscitá-las, reacendê-las. Então, nós temos uma concepção de adoecimento que também é distinta. Porque na doutrina espírita nós compreendemos que, para além do adoecimento do corpo físico, né, o Dr. Frutuoso tem décadas de experiência do trabalho espiritual, da cura espiritual, nós temos um adoecimento que é prévio e é fundamental, que é o adoecimento da alma. Um adoecimento espiritual. Mais profundo do que o adoecimento psicológico. Porque no adoecimento espiritual você perde conexão com Deus. Você perde conexão com a sua essência espiritual. Com a sua natureza de espírito imortal. E passa a se enxergar apenas como um ser biológico. Você é um ser biológico. Ninguém duvida disso. Mas, para além do biológico, nós somos um ser imortal. Então, há um adoecimento espiritual. Gente, que é diferente de obsessão. É muito mais profundo do que uma obsessão. Obsessão é conflito de relacionamento entre você e os seus obsessores. Obsessão é relacionamento. Nós estamos falando de um adoecimento espiritual. Por exemplo, quando você perde completamente o sentido da própria vida. Ou perde o endereço. E aí, sabendo que eu vou causar uma dificuldade ao meu amigo querido Daniel, em Minas Gerais, Oncotô, Oncovô, onde eu estou, para onde eu vou. Então, é diferente. Diferente. Hoje, o nosso século é um século em que o espírito está ferido. Nós temos técnicas maravilhosas de cirurgia, né, doutor Frutuoso? Nós temos aparelhos extraordinários de diagnóstico. Agora chega a inteligência artificial para levar o diagnóstico a um nível nunca antes sonhado. O que nós temos nos laboratórios aqui desse país, vocês não têm ideia da sofisticação. Mas nenhum desses aparelhos é capaz de endereçar o adoecimento do espírito. Esse é um ponto importante. E, mais uma vez, não é porque você está cuidando do adoecimento do espírito que você tem que descuidar do adoecimento psicológico, hein? Porque o que tem de gente beata, transtornada, é só você fazer live
e ler os comentários. Às vezes eu estou fazendo uma live e ele fala assim, cartas de Paulo. Gente, vem cada comentário. Eu leio e falo assim, desassociação. A pessoa não está ali. Eu nem sei se é ela. Né? Então, temos que separar. Da mesma maneira, eu tenho um grande amigo, começou a apresentar sintomas claros e fortes de depressão. Psicólogo. Procurou, falou, gente, fazer uma terapia. Aí procurou amigos do Hospital Psiquiatra Espírita em Belo Horizonte, o André Luiz, e tudo. Teve um médico psiquiatra, teve um insight, falou assim, amigo, não está funcionando nada contigo. E ele espírita, expositor, toma passe, água fluidificada, faz culto no lar. Assim, já deu uma examinada na sua tireoide? Não, foi lá fazer os exames, tireoide. Medicou, cuidou, depressão foi embora. Então, pessoal, nós somos espíritos imortais, mas tu está encarnado, viu? Você está encarnado, por enquanto. Por enquanto. Então, esse cuidado que nós temos que ter. Bom, eu vou pegar exemplos assim, bem espaçados, só para a gente ter uma amostrazinha, e aí falarmos do futuro. Para falarmos do futuro. Na psicanálise de Freud, qual que é a visão de ser humano? Do Freud. O ser humano é um ser em permanente conflito. Permanente e incurável conflito. Então, se você chegar para um freudiano raiz, fala para ele, olha, eu estou com um conflito, estou precisando eliminar, ele fala, então procura outro. Sim. Porque na psicanálise freudiana, não tem, você é conflito e acabou. É conflito. É só conflito. O conflito não vai curar. Não vai acabar. É uma visão. Não podemos ser ingênuos. E esse conflito é regido pelo inconsciente. Então, há um conjunto de automatismo psíquico que você não sabe. É um conflito e você é o último a saber. Embora o conflito seja dentro de você. Então, ele diz assim, o homem não é senhor da própria casa. Tem que pensar melhor sobre isso, né? Bom, por que ele vê o ser humano como um conflito? Porque há uma parte no ser humano que são as pulsões sexuais, e sexuais aqui não é de ato sexual, é de afetividade, de vínculo afetivo e agressivas. Então, o ser humano tem que lidar com esses impulsos, mas o conflito é permanente. Um ser humano conflituoso, permanentemente conflituoso. Bom, eu até concordo que nós somos conflituosos, mas permanentemente? Reflexão para a gente. Ele tem etapas de desenvolvimento? Tem. Então, para ele o desenvolvimento passa apenas pela questão da afetividade ou sexualidade.
O desenvolvimento humano não contempla outras características. Veja. Mas há. Então, quando nós abrimos o livro No Mundo Maior, capítulo 3, Calderaro começa diante de um cérebro espiritual e físico. Calderaro começa a explicar o funcionamento. Ele faz referências a essa teoria. No capítulo 2 do livro Missionários da Luz, quando o instrutor Alexandre vai falar sobre a glândula pineal, ele faz referência a isso. E sutilmente vai acrescentando contribuições que a noção de imortalidade, de espírito, pode nos trazer. Então, não se trata aqui de negar. Isso aqui não está certo, certo ou errado. Talvez a melhor abordagem para a gente é: isso aqui não está completo. Mas quem aqui está completo? Completo só há um. Só tem um completo: Deus. Questão 13 de O Livro dos Espíritos. Porque todos os atributos da divindade estão em grau máximo. É por isso que Jesus rejeitou o elogio do doutor da lei, que lhe chamou de bom. Diz: por que me chamas bom? Qual de nós aqui teria a petulância de comparar nossa bondade com a bondade do Cristo? É uma bondade superlativa comparada conosco. Mas quando ele se compara com Deus, é algo grandioso comparando com o infinito. Então, completude, nós temos que buscar alternativas, somar, compor. Eu vou trazer uma aqui, que vigorou muito tempo aqui nos Estados Unidos, que é o behaviorismo. Qual que é a visão do ser humano? É um ser que reage a estímulos e que tem um comportamento aprendido. Tudo é comportamento, tudo é aprendido. E esse comportamento é aprendido na interação com o meio ambiente. Comportamento aprendido. Tudo é comportamento aprendido. Qual que é a noção de desenvolvimento? Você se desenvolve quando aprende comportamentos. O que é a doença? Comportamentos mal adaptativos. Não são muito adaptados. Aí o que eu faço? Condiciono o comportamento. Então, se a gente olha com sabedoria, errado não está. Basta você lembrar da Nutella que você tem em casa. Não é? Nós temos hábitos. Hábitos. E veja, Kardec diz assim: reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. O que são más inclinações?
comportamentos que nos distanciam da lei moral divina, comportamentos adquiridos. E quando a gente olha para isso, começa a entender muita coisa. Porque ainda que o behaviorismo fique centrado na atual existência, e se você ampliar esse raciocínio? Será que você não tem comportamentos aí que você está trazendo das últimas existências? E o que nós estamos chamando de transformação moral, de reforma íntima, não passa pelas mudanças de alguns comportamentos? É importante. É importante pensar nisso. Terapia cognitivo-comportamental, que é hoje a principal aqui nos Estados Unidos. Visão de ser humano. É um ser racional e emocional, cujos pensamentos influenciam as emoções e o comportamento. Os pensamentos. Está focado na cognição. Como que você pensa? Como é que é o desenvolvimento? O ser humano se desenvolve através da aprendizagem e da construção de esquemas cognitivos, de pensamentos, padrões de pensamento. Qual é o adoecimento psíquico? Olha que interessante. O adoecimento é causado por distorções do pensamento, distorções cognitivas e comportamentos disfuncionais. Então aí ele começa a trabalhar com crenças nucleares, pensamentos automáticos. Está completo? Não. É importante? É. Nós temos um livro chamado Pensamento e Vida. No livro Nosso Lar, Veneranda, lembram disso? Veneranda reúne um evento, mais de 1000 espíritos, 20 poderiam fazer perguntas, porque só aqueles que tinham trabalho poderiam fazer perguntas. Qual era o tema da palestra da Veneranda? Pensamento. Padrões de pensamento. Veja como isso é importante. Né? Temos que aproveitar isso? Temos que aproveitar. Veja, durante a pandemia, quem estava na tarefa de frente nas casas espíritas vai se lembrar disso. No atendimento fraterno, quem estava fazendo live, o que aconteceu com a nossa comunidade espírita e com muitos espíritas? Entraram num processo de adoecimento. Não foi isso? Espíritas com 30, 40, 50 anos. Nós tivemos casos graves de espíritas com 30 anos de trabalho que estavam com dificuldade para lidar com a desencarnação de parentes. Percebe? Então, uma visão de morte. Quando veio a pandemia e começou muita gente morrer, essa visão, essa maneira de pensar sobre a morte, fez com que essas pessoas se desestruturassem. É sério.
Tem uma coisa, esse foi menos grave, esse não foi tão grave assim, mas eu acho que compensa citar, que são os eventos políticos. Isso quase não afetou a comunidade espírita. Bom, determinados eventos políticos criaram um processo de desequilíbrio na comunidade espírita, onde várias pessoas se afastaram do trabalho, várias pessoas começaram a duvidar dos princípios fundamentais da doutrina espírita. Por exemplo, que Deus que nada. Deus? Se Deus existisse, fulano não teria sido eleito. Se Deus existisse, não haveria transição planetária. Se Deus existisse, não haveria tanto sofrimento na Terra. Então, que bom. Quem é a inteligência suprema agora? Você. Que agora vai prestar consultoria para Deus. Como que ele deve criar universos, mundos, e como que os espíritos têm que evoluir. Isso é muito importante. Feitas essas observações, o que nos aguarda para o futuro? O que nos aguarda para o futuro? Vamos pensar um pouquinho. Nós sabemos que a transformação da Terra está no último capítulo do livro A Gênese. Nós sabemos que a transformação do planeta se dará pela encarnação de espíritos que estão num outro nível evolutivo. E é interessante porque nós, espíritos, estamos mais preocupados de onde eles estão vindo do que quem eles são. É engraçado isso. A pessoa fala, mas de onde vem? O que importa de onde vem? O universo é tão grande, 3 trilhões de galáxias, cada galáxia com 200 bilhões de sistemas solares, né? Como diz o Milor Fernandes, a prova de que tem vida inteligente fora da Terra é que até agora ninguém quis conversar com a gente. Então, importa de onde eles vêm? Não, o que importa é quem eles são. E o que Kardec vai descrever no item A Nova Geração? Que encarnarão no mundo espíritos que estão num outro patamar intelectual e num outro patamar moral. Aí eu pergunto, é uma pergunta retórica, só para pensar, não precisa responder em voz alta. Nós temos psicologia para essa turma que vai nascer? Vocês acham que essas correntes aqui vão atender esses seres? Perceberam? Porque esses seres que vão nascer, vocês acham que eles alimentam os preconceitos de alguém do século XIX? Do início do século XX? Que era a turma que ia para o consultório do Freud. Ouvia de charrete. Qual que era o padrão moral dessa turma? Do início do século XX? No comments. Cognitivo. Padrão cognitivo.
Quando essa turma chegar, então, veja, nós vamos, por isso que eu fiz esse resuminho aqui, nós vamos conhecer uma nova categoria de seres humanos. Completamente diferente. Serão seres humanos, você vai falar assim, fulano, você está errado. Você tem razão, estou errado mesmo. Aí você vai falar assim, não estou acostumado com isso. Não estou acostumado. É uma outra linha de pensamento, é um novo padrão moral, é um novo padrão de sonhos. Esses seres buscam, anseiam e são felizes com coisas completamente diferentes da gente. A coisa mais triste para mim, mais triste, é ler. O Kardec, são aqueles momentos raros, né? Está na Revista Espírita, o Kardec entrevista um espírito de outro orbe, no caso de Júpiter, né? E ele fala, e aí ele pergunta assim, como que é a alimentação aí? Ele fala assim, olha, é bem frugal, né? A alimentação bem... Vocês são carnívoros? Ele responde assim, não. Aqui a gente não come os animais, a gente cuida e protege eles. Mudança, gente. Mas não é para ninguém ficar deprimido, porque... no seu degrau evolutivo, você vive de acordo com o padrão desse degrau evolutivo. Não dá para pedir para alguém viver num outro padrão, mas é importante a gente entender isso, que vão chegar pessoas que têm uma outra concepção de felicidade, uma outra concepção de se reunir, uma outra concepção de festejar, uma outra concepção de possuir. E que vai nos deixar chocados. Quer dizer, nós vamos para a terapia por causa deles. E talvez não tenha uma linha. Então aqui eu finalizo essa reflexão apontando para o futuro no seguinte ponto. Qual é o nosso papel nesse futuro em relação a isso? Porque é importante lembrar de uma coisa. A primeira revista espírita do mundo, fundada por Allan Kardec, se chamava Revista de Estudos Psicológicos. Então, a concepção de psicologia, de psique, do mundo espiritual, não é a nossa. Não é a nossa. Não é? É muito mais avançada. Qual é o nosso papel, então? O nosso papel é entender que os seres do universo não são iguais a nós. Iguais a nós, só os espíritos imperfeitos. Só os espíritos de terceira ordem. Então, é doloroso dizer isso, é com muita dor no coração que eu digo isso. Mas a psicologia, a medicina que nós temos hoje, é psicologia e medicina de espíritos de terceira ordem.
Nós não temos ainda uma psicologia e uma medicina para espíritos de segunda ordem. Agora, nem pensem em primeira ordem. Porque me dá arrepio quando alguém quer fazer análise psicológica de Jesus. É mais ou menos assim, o indivíduo pega uma garrafinha de água e fala, agora eu vou colocar o mar aqui dentro. Com essa psicologia, nós vamos dar conta de abordar o psiquismo do Cristo? Sério? O que se torna esse exercício? Eu já vi várias vezes. O que se torna esse exercício? Espelho. Espelho. A pessoa olha para Jesus e começa a projetar ela mesma. Os próprios conflitos, as dificuldades, projeta nela. Nela. Então fala, tá vendo? Jesus deu em cima de Madalena. Sabia. Ficou. Projeta. Então, para o futuro, nós não temos uma psicologia para espíritos de segunda ordem, para bons espíritos. Nós não sabemos quais são as demandas deles. Nós não sabemos. O que não invalida o que nós temos. Só relativiza. Então aqui é bastante humildade e abertura. A evolução sempre nos surpreende. A lei de progresso sempre nos surpreende. Uma coisa é certa, nós estamos em Deus, tanto quanto Deus está em nós. Então, é importante, está faltando algo aqui, e talvez seja a grande contribuição no diálogo entre espiritismo e psicologia, espiritismo e medicina. Nós somos criaturas divinas e temos potenciais divinos, capazes de nos regenerar, de nos curar e de nos reerguer. Esse é o pontapé inicial para a gente começar nossas reflexões. E eu termino lembrando a todos que somos espíritos imperfeitos. Então adivinha o horário é de quê agora?